Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada cabritada. Scala Storm letra G. Se você não acompanha os outros vídeos, vai lá no card que tá aqui, que tem ali mais, vai ter uma ordem e tal, procura no Cabrito Montes, vai estar Scala Storm, que você vai achar todos os vídeos. Nós estamos falando sobre todas as habilidades aí e suas chances de voltarem para o formato Standard. Nós vamos começar com uma habilidade muito legal, que é Gotcha. Por que 10 tier? Porque é uma habilidade de Unset. Gotcha é o seguinte. Gotcha é uma habilidade que exigia que você falasse Gotcha toda vez que alguém falasse alguma coisa. Como assim, tio? Vamos pegar um Gotcha qualquer aqui, tá? Tá lá, Deal Damage. Deal Damage dá 4 de dano a qualquer alvo. Gotcha é uma keyword. Se o oponente disser Deal ou Damage, você vira e fala Gotcha para ele. Se você fizer isso, você retorna o Deal Damage para a sua mão. Do grave para a mão. Mas... vamos falar outra. Save Life, custa 1 mana branca. Escolhe um. O oponente alvo ganha 2 vidas e meio. A gente já falou de Free da fração, né? Lá no vídeo de Fractions. Pega o vídeo anterior que você vai ver. Ou você previne 2 danos e meio, né? De que uma criatura pudesse dar nesse turno. Gotcha. Se o oponente falar save ou life, isso na partida inteira, né? Tipo, o oponente falou, life, você gotcha. Aí você pega, volta o save life do grave para a sua mão. É sempre voltar, tio? Não. Não. Tem coisa mais engraçada. Quer ver? Não tem. É todos é voltar pra mão. Todos é voltar pra mão. Achei que não fosse. Parece regra de Uno. Sim. Justamente. É de um unset, tá, gente? Unsets são sets de zoeiras, assim como foi o Unstable, que saiu esses dias aí, tá? Então, assim, não vai sair justamente porque o Magic, ele tem como pressuposto que todas as pessoas, independente da condição delas, possam jogar. Inclusive uma pessoa muda. E Gotcha complica a vida de um mudo, né? Como é que ele vai falar Gotcha? Como é que ele vai resolver, né? Ele vai chegar lá só... Não dá, né, galera? Não dá. Então, é habilidade de bagunça, é habilidade que exige aí uma destreza que você não precisava ter no jogo normal. Então, nota 10 para ela aí, não volta, ok? Na cabeça dele ele falou, text to speech. Não vai rolar, né, galera? Próxima habilidade, Graft. Graft, cara, é uma habilidade que tinha um puta de um potencial. É a habilidade do Simic, da primeira Ravnica, né? Graft. E basicamente é o seguinte, o Graft que está jogando hoje, inclusive, no Hardened Scales, ela não saiu só lá na primeira Ravnica, tá? Teve em Time Spiral, teve, né? Lá na War Reborn. Tio, porque você falou Time Spiral com esse jeito? Porque Time Spiral, gente, eles testaram um monte de habilidade para ver se era viável voltar ou não, né? Foi um grande teste Time Spiral. O que Graft faz? Graft é uma permanente que entra com uma quantidade de marcador, certo? E quando uma outra criatura, né? Quando uma criatura entra em campo de batalha, você pode transferir um marcador qualquer, né? Um marcador de mais um, não qualquer, marcador mais um para essa criatura, ok? Tinha um terreno com marcador? Sim, pode. Mas vamos pegar uma criatura para ficar um pouquinho mais claro, tá? Uma que era muito comum na época. Aqui, o Sporebreath. Tá? Ele tem Graft 2, ou seja, ele entra com 2 marcadores. E quando uma criatura entra em campo de batalha, você pode pegar esse marcador, um dos marcadores, e transferir para essa criatura. É bem simples. Tá, tio, por que ela não fez sucesso? Por que ela não fez sucesso? Porque a galera cagou para a habilidade. E o graft, em português é enxerto,
ela tem toda uma temática Simic. Então, para você colocar Graft numa outra coleção Standard, é bem complicado você achar uma temática que entre o enxerto, né? Tem todo esse negócio de você fazer mutação e tal, né? Então, por isso que não volta, tá, gente? Tipo, poderia ter voltado nessa Ravnica nova agora, né? Poderia, mas não, né? Preferiram fazer outra. Porque não fez muito sucesso, tá? Essa carta aqui era engraçada na época. Ela tem Graft 2, ela entra 2/2. Você ganha o controle da criatura com um +1/+1 enquanto ela estiver em campo de batalha. Porque é o seguinte, é outra criatura. Não precisa ser sua. Ah, tio, então entrava uma criatura do oponente, você passava o marcador dela para a criatura do oponente, depois você pagava um e roubava a criatura. Porra, que legal, tio. Não, não é, porque ela é 2/2. Ela é muito ruim. Ela vai roubar uma criatura no máximo. A não ser que você enfie um monte de marcador nela. Mas... Tio, mas eu roubo todas as criaturas do Hardened Scales. Brother, se você precisar de 4 mana para roubar a criatura do Hardened Scales, é porque você está bem para caramba no jogo, né? Então, nenhuma criatura com Graft foi boa, tá? Tanto que a melhor carta com Graft é justamente o terreno que não era da coleção. Por isso, né? Graft 8 na Stormscale. Ok? Vamos para Grandeur. Grandeur tem 5 cartas com Grandeur só. 1, 2, 3, 4, 5. Também é de Time Spiral, tá? Especificamente de Planar Chaos. E ela tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com o lance de grandiosidade, né? Tem tudo a ver com um lance de você resgatar o passado, né? E era uma habilidade que teria todo um lance interessante, né? A que mais jogou foi o Baru jogou bem. O Baru jogou bem. O que mais jogou foi o Baru na época do T2. E basicamente é o seguinte. O que faz Grandeur? Você tem que ter uma permanente, né, na mesa. E você descarta outra com o mesmo nome que ela e faz um efeito. São todas criaturas lendárias. No caso, você vai descartar o Baru, você vai criar um Urm XX, sendo X o número de criaturas que você controla. Então, é sempre nessa temática, tá? Vamos olhar as outras para vocês verem. O Corlash, né? O poder e resistência dele é igual ao número de pântanos que você controla. O Grandeur dele é o quê? Você descarta um Corlash da mão, né? E você procura por 2 pântanos e coloca em campo, né? Time Spiral teve o número de cartas lançadas maior do que normalmente lançado? Se eu não me engano, não. Não, teve por causa das Time Shifteds. Mas o bloco em si, se eu não me engano, era pouca coisa maior. Então, gente, o Grandeur, apesar de ter sido uma habilidade pouco explorada, que foram só 5 cartas que saíram, né, uma de cada cor, o pessoal achou interessante esse conceito de uma permanente lendária estar na mesa e a outra lendária que está na tua mão, que normalmente você não tem o que fazer com ela, né? Só esperar essa morrer, você vai baixar para sacrificar outra. Então você tem um uso para essa lendária que está inutilizada na sua mão. É uma coisa que agrada muito a equipe. Apesar de nunca mais ter saído, a equipe de desenvolvimento acha muito interessante isso até aqui, na Stormscale, o Grandeur era 4, foi para 5, entendeu? Então, tipo, é uma habilidade viável de se voltar, de repente, aí com alguma outra temática, né? Próxima, Gravestorm. Só tem uma carta com Gravestorm no Magic todo, que é Mirror Deal, também do bloco de Time Spiral. Nossa, tio do céu, esse bloco de Time Spiral também, pelo amor de Deus, né? Planar Chaos. O que é Gravestorm? É uma Storm, só que ao invés dela ser desencadeada pela quantidade de spells que são conjurados no turno, ela é, na verdade, feita com permanentes que vão para o grave. Então você coloca um monte de permanente no grave, né? Então, tem que ser ido para qualquer cemitério, olha só. Quando você joga, copia ela para
cada permanente que for colocado em um graveyard nesse turno. Tio. É. Aí o que acontece? Por que que na Storm Scale ela está com 8? Vou soltar um spoiler. A escala Storm, a Storm Scale, ela se chama Storm Scale justamente por causa de Storm, que a nota dela é 10. Eles aprenderam que Storm, independente do que você faça, ela é uma habilidade roubada. Então, um Gravestorm, você fazer permanentes com Gravestorm, a chance de dar merda, porque você vai gerar vários spells free, é gigante. Então, a Teisa mandou um abraço para essa cartinha aí. Então, justamente. Então, assim, você fala assim, quer saber? Vou fazer merda, não. Deixa quieto. Então, gente, a chance de Gravestorm voltar é mínima. Prova disso, tá lá. Gravestorm, nota 8. Agora aqui eu vou precisar de um pouco da ajuda de vocês, que eu não vou lembrar as cartas que tem esse problema. Graveyard Order Matters. Eu preciso do nome de uma carta que ela fala assim: você vai colocar essa carta em segundo no seu grave, ou vai ressuscitar em segundo, que Corpse whatever. Corpse Jack, não lembro se é. Não é. Vamos lá. É uma carta meio antiguinha. Vamos ver. Tem várias, tá, gente? Shadow Nether. Eu acho que é. Aqui, Shadow Nether é uma delas. Então, o que é Graveyard Order Matters? Hoje, se você vai jogar qualquer formato que não seja construído, que não seja dos mais antigos, você não tem ordem no Grave. Você pode misturar as cartas do Grave que não tem problema, tá? No Standard, no Modern não tem problema. Quando você passa para o Legacy, e o Pauper, se não me engano, tem algumas cartinhas também. Aí é o seguinte, se você está usando uma carta em que a ordem do Grave tem importância, você não pode mexer na ordem do seu Grave. Essa é a regra oficial, ok? Tá, tio, mas como assim? Vamos ver o Nether Shadow. Olha lá, ele é um 1, tem haste. No início da sua manutenção, se ela estiver no Grave com 3 ou mais criaturas em cima dela, você coloca ela em campo de batalha. É meio ruim. Tem mais permanentes, tá? Desse tipo. Mas deixa eu só mostrar aqui. Como é que foi a anotação dela por um tempo. Não vai ter aqui. Mas Corpse Dance. Deixa eu ver se é essa. Ah lá, ó. Coloca a criatura do topo do seu grave em campo de batalha. Tem algumas cartas, eu não vou me lembrar agora quais, que elas têm um símbolozinho de grave nela. E o símbolozinho de grave significa que ela tem interação desse tipo com o cemitério, tá? Qual que é o problema? Tá lá, 10, não volta. Por quê? Porque, gente, o cemitério é uma zona aberta. O que é uma zona aberta? É uma zona que o seu oponente tem acesso, tá? Igual ao campo de batalha. Então, o seu oponente pode pegar a carta, pode olhar, botar de volta. Ele pode pegar o seu grave, olhar, abrir, tá? Não é igual a sua mão, não é igual ao seu grimório. As zonas abertas, as cartas Stronghold tem um simbolismo, se não me engano, tio. Justamente. Então, o que acontece? A chance de dar merda, seu oponente pegando o seu grave, mexendo, Tumbra, Flashback e Odisseia. Ah, tá. Então eu me enganei. Mas enfim, voltamos pra cá. Eu lembrava que tinha alguma coisa com grave. Então esqueçam essa do Tumbinha.
Mas a chance de dar merda, imagine o seguinte, imagine assim. Teu oponente vai lá, pega seu deck, olha, ele tira da ordem, volta seu deck lá. Aí você não prestou atenção nisso, você vai lá e joga, coloca um Corpse Dance. Aí na hora que dá o Corpse Dance, teu oponente, Judge, não era essa carta que estava em cima, meu oponente mexeu. Até provar que focinho de porco não é tomada, meu brother. Entendeu? Então eles preferiram, para evitar esse tipo, é uma regrinha desnecessária, é uma regrinha complicada, não tem porquê, entendeu? Então eles falaram assim, eles tiraram, sabe assim? Tive um amigo que meu que levou um warning por isso em Legacy. Então, eles tiraram essa regra porque, gente, não tem por que complicar o jogo mais do que ele já é complicado. Por isso, o Graveyard Order Matters, né, a ordem do Grave importa, não funciona mais. Ok? Agora, a gente vai para Grind. Para a gente ir para Grind, é o seguinte. A gente vai ter que procurar o porquê de Grind. Vamos lá? O Grind tem Storm Scale 5. Tio, o que é Grind? Milling, gente. Só que é uma variante. É uma variante de Milling. Tá? A carta mais temática do Milling do tipo Grind é Mind Funeral. Mind Funeral, ou Grind, ele diz o seguinte, que o oponente revela cartas do topo do Grimório até achar uma quantidade de lands. Então, o Grind, para o jargão dos desenvolvedores, é esse tipo de milling. Tá? É um milling que você vai revelando até uma condição ser alcançada. Tá? Uma condição do seu deck. Até revelar 3 criaturas, até revelar sua mãe de Zorba, entendeu? Alguma coisa desse tipo. Então, o milling do tipo Grind não vai ter em keyword, tá? É uma terminologia que que eles usam, ok? É muito bem visto, tanto que Grind, Storm Scale 5. Ok? Tranquilo? Entendeu? De boas? De boinha? Como esse vídeo está dando relativamente curto com relação aos outros, nós vamos passar para a letra H, que é pequenininha também. Vamos lá. Haunt. Haunt é do Zorzhov, da primeira Ravnica. Haunt. A carta de Haunt mais famosa que tem é Orzhov Pontiff. Orzhov Pontiff. O que é Haunt? Haunt é uma keyword que diz o seguinte, que quando essa criatura morre, você exila ela assombrando uma outra criatura. Tá, o que é assombrar? Vamos continuar lendo ele. Quando ele entra no campo de batalha, ou a criatura que ele estiver assombrando morre. Escolha um. As criaturas que você controla ganham +1/+1, as criaturas que você não controla ganham -1/-1. Gente, basicamente é o seguinte. Haunt não volta porque, primeiro, é muito ligado a esse lance de morte, alguma coisa desse tipo. Segundo, ela é difícil. Ela é difícil porque é o seguinte, a criatura morreu, ela não vai pro grave, você tem que pegar ela e anexar, né? Você vai anexar ela numa outra criatura e quando essa criatura morrer, né? Que daí vai acontecer, blá blá blá. Vocês entenderam? É uma habilidade assim, desnecessariamente complicada. O flavor é bonitinho? Orzhov. Mas não. Tanto que para Storm Scale eles viram que, desnecessariamente complicado. Esquece. Para de brincar, ok? Hellbent. Hellbent também veio da primeira Ravnica, né? Também vem da primeira Ravnica. Ela é a habilidade dos Rakdos. É uma habilidade que a Storm Scale, ela é 5. Por quê? Ela não é difícil de entender e ela também é fácil de aplicar. Tanto que depois, inclusive, ela saiu em Time Spiral. O que faz Hellbent? Vamos pegar a carta mais icônica de Hellbent que tem, que é Infernal Tutor. Infernal Tutor roga em Legacy, nos Storms. O efeito de Hellbent é o seguinte, a carta faz outra coisa se você não tiver nenhuma carta na mão. Tio, que interessante, é basicamente isso. Tá?
Então vamos ler o exemplo de Infernal Tutor. Revela uma carta da mão. Você procura no seu Grimório por uma carta com o mesmo nome do que aquela carta e coloca na mão. Depois você embaralha o seu Grimório. Entretanto, se for Hellbent, se você não tiver nenhuma carta na mão, ao invés disso, você procura uma carta e coloca na mão. Você não precisa olhar e revelar. Entenderam? Hellbent Demonic Tutor, exatamente. Ok? Deu para entender? Então, o Hellbent, ele é um efeito de substituição. Ok? Ele é um efeito de substituição se você não tiver nenhuma carta. Na época do T2, quem jogou muito foi o Hachtspeed Dragon. Ele era 3/3. Se você tivesse Hellbent, ele tinha Double Strike. Ah, tio, porra, que bacana, né? Curtiu o design dessa carta? Não conhecia. Então, o Hellbent é muito fácil de se aplicar, tá? É muito fácil de se aplicar. Ele pode entrar em qualquer coleção, né? Não tem problema, é bem tranquilo. É fácil de entender, tá? O Demon Fire também foi muito bem usado na época, né? Hoje ele não seria, porque a gente tem ali, né, uma carta do mesmo custo, né, da mesma coisa, que faz a mesma coisa, né? Então, tipo, não tem por que usar mais. Mas, sei lá, Hellbent 5 na Storm Scale, ok? Você tinha que ficar sem carta quando descesse a criatura ou se ela encampa... Não. Na hora que você conjurava, ela saiu da sua mão para ir na pilha, você não podia ter nenhuma carta na mão. Né? Aliás, na resolução, desculpe. Na resolução. Azorete tem disfarçado. Quase isso. Quase isso. Heroic. Heroic, gente. É triste. É triste. Storm Scale dela era 5, foi para 4, 5, mas é uma habilidade tão triste. É bonitinha, mas tipo... Ela só vira no Pauper, né? Basicamente, ela é muito comum no Pauper. Cadê o carinha que tem heróica do Pauper? É o de costume, Horas do Pauper. Esse cara aqui, né? Esse. O Hoplite. O que heróico faz? O heróico é o seguinte. Toda vez que você conjura uma mágica, né, que dá como alvo aquela permanente, né, esse não é Pauper. Tá, mas é um de Pauper. Nem T2 rodou direito. Eu sei que é um do Pauper. Enfim, toda vez que você conjura uma mágica, aqui ó, vamos supor esse, que dá aquela permanente como alvo, acontece algum efeito. No caso aqui, heróico. Quando você conjura um spell que dá alvo no Crusader, você cria um. Né? No T2 rodou. No T2 rodou sim. No T2 rodou. Tinha um deck bem fortinho até. Não era igual o Mono Red, né? Não era igual o Mono... Na época era um Mono Blue que rodou muito, né? Mas até que rodou. Quer ver? É do bloco de Teros, né? A gente esqueceu de comentar. Vamos ver, ó. Aqui, ó. Esse na época era o que rodava mais, né? Quando você conjura um spell que tem ele como alvo, você coloca um marcador +1/+1 em cada criatura que você controla. Então esse cara aqui era bem bizarro. Não sei porquê, mas essa habilidade é a cara da Wizards. Sim, exatamente. A Wizards amou essa habilidade, né? Ela quis enfiar a goela abaixo da gente, só que ninguém curtiu. Porque é uma habilidade meio boba, sabe assim? É meio fraca, é meio meh, sabe assim? Aqui o do Pauper, né? 04 Trailblazer. Então, tipo... Mais ou menos, né? Aquele de turno extra legal. Então, esse não rodou nem no T2. Esse não rodou nem no T2, né? Porque, tipo... Porque você tem que colocar 5 marcadores e você remove todos para ganhar um turno extra. Aí você fica, nossa, jura? Enfim, pela Storm Scale, heróico, volta easy. Ok? Se eu tenho uma 3/3 com heróico, dou um raio, ela morre? Não. Só que para que você daria um raio na sua própria permanente?
Só para ganhar um marcador? Funciona. Horsemanship. Ah, meu Deus. Horsemanship. Para todos os efeitos, horsemanship é a mesma porcaria do que voar. Ok? A explicação que eu dou para vocês. Horsemanship é igual voar, né? Tá, tio. Por que essas cartas são diferentinhas? É porque é o seguinte, a Wizards, para entrar no mercado oriental, ela fez uma habilidade chamada... Ela fez uma coleção chamada Portal, que era tipo uma coleção introdutória para aquelas bandas de lá. E tinha toda uma temática, né? De reinos, tal, não sei o que, tal. Você pode ver as coisas bem japa, até a cara da carta é meio diferente, tal, não sei o que, não sei o que. E sabe-se lá por que diabos eles acharam que era interessante ter horsemanship? Fala assim, não, vamos pôr pra ir no lugar de voar, não, pra que voar? Os caras têm cavalo, vão pôr horsemanship. Não, gente, não é legal. Arabianados, então, já foi para o Oriente. Então, então, basicamente, né? É tipo não é tipo Shadow, é tipo voar. As criaturas com horsemanship só podem ser bloqueadas com outras criaturas que têm horsemanship. É isso. Nossa, tio, que bizarro. Não é igual Shadow, porque Shadow ela não pode bloquear, né? Conta a história da origem da China, se não me engano. Sim. Então, a tradução seria cavalaria. Mas não tem essas cartas em português. Não. Que eu me lembre, não. Deixa eu pegar uma aqui. Não tem, só tem em inglês. Pode pegar todas aqui, ó. Não vai ter tradução. Japonês, kanji, só tem em inglês, não tem nem tradução. É o voar asiático, na verdade, né? Então, gente, não tem PT, tio. Não lembra do drama do Doutor Vermelho nessa época? Então, gente, basicamente é o seguinte. A Wizards viu que foi uma grande bobagem ter feito essa keyword, que é ruim, aliás. Tipo, por que não faz fly? Ah, mas tinha cavalo, tá? A tradução ficou andando no bambu. Então. São poucas cartas, eles falaram, deixa quieto, é bonito, é legal, mas larga aí, deixa afundar no exílio do esquecimento, né? Horsemanship 9. Ok? Vamos para a última da letra H, que é Hybrid Mana. Mana híbrida 2. Tanto que é 2 que voltou agora na nova Ravnica. O Mana híbrida, ele saiu na primeira Ravnica, era um conceito meio revolucionário na época, né? Nós vamos ver um outro conceito de Mana híbrida, que não é só Mana híbrida, é Mana híbrida monocolor. Esse spoiler eu vou dar pra vocês já, né? Tá aqui, ó. Monocolor de Hybrid Mana, que ele tem chance 5 de voltar, enquanto Hybrid Mana normal, né? Hybrid Mana normal é apenas 2. Então, o que é Hybrid Mana? Vamos pegar aí, né, cara? Tem um monte de carta que tem custo de mana híbrida, né, mano? Um monte. Vamos pegar, sei lá, uma bem facinho. Deathrite Shaman, é banido, né? Apesar de essa estar na segunda Ravnica, né? O conceito vem da primeira Ravnica. Vamos pegar uma de lá, né? Boros. Swift Spear. Swift Blade. Não é. Maldito. Dried Military. Não, eu quero uma da primeira Ravnica. Deixa eu lembrar uma da primeira Ravnica. Nossa, gente, tem um monte e eu não tô lembrando. Da primeira Ravnica. Deu branco. Assim, Dimir Guildmage. Pronto. Os Guildmages, todos eles, né? Todos eles. Então isso é uma mana híbrida, tá? Na época de Ravnica, isso, quando isso entrou, teve gente que achou feio, teve gente que achou estranho. Foi bem complicado pra gente entender na época esse conceito de que pode pagar 2 azuis, ou azul e uma preta, ou 2 pretas, sabe? Não foi uma coisa fácil de se entender no começo, porque a gente não tá acostumado,
né? Um custa um ou outro tal, né? Mas foi um conceito que ela saiu em Ravnica, aí em Lórien, minha nossa senhora, eles abusaram desse conceito de uma maneira muito, muito, muito grande, mas saudável, sabe? Lórien foi totalmente pautada nesse lance de mana híbrida, né? Um monte, principalmente porque Lórien foi um bloco estranho. Lórien, na verdade, ele foi um bloco de 4, ele era 2 mini blocos, né? E era estranho, né? Que ele foi Lórien Morningtide, aí Shadowmoor e Eventide. Então são 4 blocos, na verdade, pequenos, né? Então, se você pegar naquela época, eles estavam fazendo experimentação até nessa linha aí, né? Que foi um negócio bem engraçado, né? Mas depois, hoje, é muito simples você entender, né? Shadowmoor foi das híbridas, exatamente, né? Que quando passou pro segundo bloquinho, né? O Lórien foi tribal, e quando passou pro segundo bloquinho, a coisa ficou meio... né? O único foda dessa mecânica é que sofre com proteção com cor. Sim, mas, gente, é legal. Tipo assim, ficou bem legal o conceito aí, certo? Vamos lá, terminamos a letra H. A gente vai ficar por aqui. A gente vai fazer a letra I pra frente aí e tal. Não esquece de dar aquele curtir no nosso sininho aqui, curtir o canal, comenta se você curtiu, né? E aí compartilha com quem você acha que tem que assistir isso daí, procura os outros vídeos dessa série. Muito obrigado e até logo!